Esse trabalho continua existindo graças à escolha consciente de quem decide se tornar um apoiador. Se você sentiu que esse é o momento, o link está aí na descrição. O sono é tão importante como estar acordado. Talvez mais importante ainda. Se durante o dia a mente se mantiver vigilante, calma, observando o movimento interior e exterior da vida, então à noite a meditação virá como uma bênção. A mente desperta e das profundezas do silêncio vem o encantamento da meditação, a qual nenhuma imaginação ou voo da fantasia jamais pode criar. Ela vem sem a mente chamar. Ela nasce da tranquilidade da consciência. Não dentro dela, mas fora dela. Não na periferia do pensamento, mas além dos seus limites. Portanto, não deixe a lembrança, porque a lembrança pertence sempre ao passado. E meditação não é ressurreição do passado. Ela brota da plenitude do coração e não da ilustração e da capacidade intelectual. Ela poderá vir noite após noite, mas cada vez, se você tiver tamanha aventura, ela é nova. Não por ser diferente do velho, porém nova, sem o fundo, representado pelo velho. Nova em sua diversidade e constante mutação. Dessa forma, o sono se torna uma coisa de extraordinária importância. Não o sono da exaustão ou o sono provocado por meio de drogas e pela satisfação física, porém um sono tanto mais ligeiro e dinâmico quanto mais sensível o corpo. E o corpo se torna sensível pela vigilância. Às vezes, a meditação é tão ligeira como uma brisa que passa. Outras vezes, a sua profundeza excede todas as medidas. Mas se a mente prende uma ou a outra como uma lembrança para ser fruída, acaba-se o êxtase da meditação. Muito importa nunca possuí-la ou desejar possuí-la. A ânsia de possuir nunca deve entrar na meditação, porque a meditação não tem raiz, não tem substância alguma apreensível pela mente. Há dias, ao galgarmos o profundo desfiladeiro, todo ensombrado pelas áridas montanhas que o ladeavam, ele estava cheio de pássaros, insetos e da tranquila atividade dos pequenos animais. Fomos subindo sempre o suave decline, até alcançarmos uma grande altitude, de onde se podiam ver todos os montes e montanhas circundantes sob a luz do acaso. Pareciam como que iluminados interiormente por uma luz que nunca se apagaria. Mas enquanto observávamos, a luz esmorecia, e no oeste a estrela vespertina se foi tornando mais e mais brilhante. Foi uma tarde cheia de encanto. Sentíamos como se todo o universo estivesse ali, ao nosso lado, e uma extraordinária paz nos rodeava. Não temos luz dentro de nós mesmos. Temos a luz artificial dos outros, a luz do saber, a luz que o talento e a capacidade dão. Essa espécie de luz empalidece e se torna dor. A luz do pensamento torna-se a sua própria sombra. Mas a luz que nunca esmorece, o profundo e interno resplendor
que não é um artigo adquirível no mercado, não pode ser mostrada ao outro. Nós não podemos cultivá-la, não podemos imaginá-la ou então, ao seu respeito, especular. Porquanto ela não se acha ao alcance da mente. Ele era um monge de certo renome que vivera no mosteiro e também fora dele sozinho, sempre a buscar e com muita seriedade. O que diz a respeito da meditação me parece verdadeiro. Ela é inatingível. Isso significa que não deve haver um buscar e nem desejar, nenhuma espécie de movimento para alcançá-la. Seja o gesto deliberado de se sentar numa postura especial, seja assumindo uma atitude perante a vida ou perante nós mesmos. Não é assim? Nesse caso, o que podemos fazer? Que valor podem ter quaisquer palavras? Nós buscamos por causa do nosso vazio. Nos dirigimos para o exterior a fim de preenchermos esse vazio ou então para fugirmos dele. Tal movimento em direção ao exterior, fugindo à pobreza interior, é conceitual, é especulativo, é dualista, é conflito. E o conflito não tem fim. Portanto, não busquemos o exterior, mas a energia que, se dirigida para o exterior, volta-se da busca exterior para a busca interior e fica a buscar, a explorar, pedindo uma certa coisa que agora ela chama de interior. Os dois movimentos são essencialmente idênticos e ambos devem terminar. Senhor, você está simplesmente a nos pedir que nos contentemos com esse vazio? De forma alguma. Mas, Senhor, portanto, o vazio permanece e uma espécie de perene desespero se torna maior ainda, se nem ao menos é permitido nos buscar. É desespero ver essa verdade que o movimento para fora e para dentro nenhum significado tem. Isso é contentar-se com o que é? É a aceitação do vazio? Nada disso. Assim, acabamos com o movimento para fora e com o movimento para dentro com aceitação. Negamos todo movimento à mente que se vê frente a frente com o vazio. Então, a própria mente está vazia, porque o movimento é ela própria. A mente está vazia de todo movimento e, portanto, não existe uma entidade para iniciar qualquer movimento. Deixemos ela vazia. Deixemos ela ser vazia. A mente depurou-se do passado, do futuro e do presente. Depurou-se do vir a ser, e vir a ser é tempo. Portanto, nela não há tempo, nela não há medida. Então, isso é o vazio? Senhor, esse estado aparece e desaparece frequentemente. Ainda que não seja o vazio, de certo, não é o êxtase que você fala. Esqueça o que foi dito. Esqueça também que ele aparece e desaparece. Quando ele aparece e desaparece, ele pertence ao tempo. Existe então um observador que diz: "Ah, olha ele aqui. Ah, não, já foi embora." Esse observador é a entidade que mede, que compara, que avalia. Portanto, ele não é o vazio a que nos referimos. Senhor,
Você está me anestesiando? Quando não há medida e nem tempo, existe algum limite ou contorno do vazio? Você pode então chamá-lo de vazio ou de nada? Se você não pode fazer isso, então tudo existe nele e nada está contido nele. Choveu abundantemente durante a noite, e ao nos levantarmos de manhã cedo, sentia-se um intenso cheiro de sumagre, de salva e terra úmida. A terra era vermelha e a terra vermelha, ela tem um cheiro mais forte do que a terra marrom. O sol já clareava os morros, lhes dando um maravilhoso tom de siena queimada. E todas as árvores e arbustos faiscavam, bem lavados pela chuva noturna. E tudo transbordava de alegria. Não chovia durante 6 ou 8 meses, e pode-se imaginar o quanto a terra se estava deliciando. Não só a terra, mas tudo quanto a cobre. As árvores enormes, o alto eucalipto e os carvalhos. As aves naquela manhã pareciam entoar um cântico diferente. E observando os morros e as montanhas, distantes e azuis, como que nos perdemos no meio deles? Nós não existíamos, nem as pessoas que nos cercavam. Só existia aquela beleza, aquela imensidão. Só existia a terra a espraiar-se e dilatar-se. Naquela manhã, daqueles montes que se prolongavam por milhas e milhas, vinha uma tranquilidade ao encontro de nossa própria tranquilidade. Como que um encontro da terra com o céu. Um êxtase abençoado. Na tarde daquele mesmo dia, ao galgarmos o desfiladeiro, o caminho dos morros, a terra vermelha, cedia sob nossas pisadas, úmida e mole, e cheia de promessas. Subimos várias milhas pela íngreme ladeira e, após, subitamente, começamos a descer. Ao dobrarmos uma volta do caminho, deparamos aquele silêncio completo que já começava a se apoderar de nós. E ao entrarmos no vale profundo, ele se tornou ainda mais penetrante, mais absorvente e insistente. Não existia pensamento. Só existia aquele silêncio. À medida que descíamos, ele parecia cobrir toda a terra e era espantoso como todos os pássaros e todas as árvores se aquietavam. Nenhuma aragem soprava entre as árvores que, com o escuro, se recolhiam em sua solidão. Era estranho como, tão acolhedoras que eram durante o dia, agora, com suas formas fantásticas, estavam tão distanciadas, tão apartadas e retraídas. 3 caçadores passaram por nós, com seus possantes arcos e flechas, lanternas elétricas presas por correias à testa, e iam matar aves noturnas e pareciam inteiramente impermeáveis à beleza e ao silêncio que os rodeava. Matar era o seu único intento, e todas as coisas pareciam olhá-los, cheias de horror e piedade. Naquela manhã, um grupo de jovens invadiu a casa. Cerca de 30 estudantes de várias universidades. Criados nesse clima, eles eram fortes, bem nutridos, altos e cheios de entusiasmo. Só poucos se sentaram em cadeiras, mas a maioria se acomodou no chão,
as moças de minisaias, um tanto constrangidas, e um dos rapazes começou a falar com os lábios trêmulos e a cabeça baixa. Eu quero viver uma vida diferente. Não me quero ver escravizado ao sexo, às drogas, ou então empenhado na corrida dos ratos. Eu desejo viver fora desse mundo e, todavia, eu estou preso a ele. Eu pratico o ato sexual e no dia seguinte eu me sinto totalmente deprimido. Eu sei que desejo viver pacificamente, com amor no coração, mas eu sou arrebatado por meus impulsos, pela força da sociedade em que vivo. Eu quero obedecer a esses impulsos e, entretanto, ao mesmo tempo, eu me revolto contra eles. Eu quero viver no cume da montanha, mas eu estou sempre a descer ao vale, porque a minha vida está lá. Eu não sei o que fazer. Eu começo a me aborrecer com tudo. Meus pais não podem me ajudar e tampouco os professores com quem às vezes procuro conversar sobre esses assuntos. Eles se acham tão confusos e aflitos como eu. E de fato, mais do que eu, porque eles são muito mais velhos. Senhor, o importante é nunca chegar a uma conclusão ou a alguma decisão pró ou contra o sexo. Nunca se deixe enredar em ideologias conceituais. Vamos olhar todo o quadro da nossa existência. O monge faz voto de celibato porque pensa que, para ganhar o céu, ele deve evitar todo contato com uma mulher. Mas por todo o resto da vida, ele fica a lutar com as suas exigências físicas em conflito com o céu e a terra. Ele passa o resto dos seus dias na escuridão em busca da luz. Cada um de nós está empenhado nessa mesma batalha psicológica. Tal como o monge consumido de desejos e procurando reprimi-los em troca da promessa do paraíso. Nós temos um corpo físico com as suas exigências. Essas exigências são estimuladas e influenciadas pela sociedade em que vivemos, pelos anúncios, pelas garotas seminuas, pelo insistente desejo de divertimento, de recreação, de entretenimento e pela moralidade da sociedade, a moralidade da ordem social, que é desordem e imoralidade. Fisicamente, nós somos estimulados. A comida mais farta e saborosa, a bebida, a televisão. O todo da existência moderna nos focaliza a atenção no sexo. Nós nos vemos provocados de todas as maneiras, seja pelos livros, pelas conversas e por uma sociedade extremamente conivente. Tudo isso nos cerca. Não adianta fechar os olhos para tudo isso. Nós temos de ver em sua inteireza essa maneira de vida, com as suas absurdas crenças e divisões e a total inexpressividade de uma vida toda consumida num escritório ou então numa fábrica. E no fim de tudo isso, a morte. Temos de ver muito claramente toda essa confusão. Agora eu quero que você olhe por aquela janela e veja aquelas maravilhosas montanhas, lavadas e renovadas pela chuva da noite passada. E aquela esplendorosa luz da Califórnia, não existente em nenhuma outra parte do mundo. Veja aqueles montes. Veja a beleza da luz. Pode-se sentir o cheiro do ar puro e o frescor da terra. Quanto mais atento você ficar, quanto mais sensível você se tornar a essa imensa e incrível luz e beleza,
quanto mais você estiver com ela, tanto mais se intensificará a sua percepção. Isso também é sensual, tal como olhar uma garota na rua. Você não pode responder com seus sentidos àquela montanha e depois desligá-los ao ver uma garota na rua. Dessa maneira, você divide a sua vida. E em tal divisão se encontra o sofrimento e o conflito. Quando você separa o alto da montanha do vale, você está em conflito. Isso não significa que você deva evitar ou fugir ao conflito, ou então se entregar ao sexo ou outro apetite de tal maneira que fique isolado do conflito. A compreensão do conflito não significa que você deva vegetar ou então se tornar igual a uma vaca. Compreender essas coisas significa não ficar preso a elas, não depender delas. Significa nunca negar coisa alguma, nunca chegar a conclusão nenhuma, ou então alcançar um certo estado ou princípio ideológico verbal para tentar viver de acordo com ele. A própria percepção de todo o conteúdo do mapa que se está desdobrando à sua frente é inteligência. Essa inteligência é que atuará, e não uma conclusão, uma decisão ou então um princípio ideológico. Os nossos corpos se embotaram, tal como se embotaram a nossa mente, o nosso coração, por causa da nossa educação, do nosso ajustamento a um padrão estabelecido pela sociedade, o qual nega a sensibilidade do coração. Esse padrão nos manda à guerra, nos destruindo toda a beleza, toda a ternura e toda a alegria. A observação de tudo isso, não verbal ou intelectual, porém real, torna altamente sensíveis o corpo e a mente. O corpo vai exigir, então, o alimento adequado. A mente não se verá, então, enredada em palavras, em símbolos, ou então em banalidades do pensamento. Nós saberemos, então, viver no fundo do vale e no alto da montanha. Não haverá mais separação ou contradição entre ambos. Hoje eu quero fazer um adendo aqui ao texto. Eu quero recomendar a todos o livro Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Eu não vou me alongar aqui, mas o texto de hoje se enquadra exatamente a ele. É o relato de um peregrino, né, que fez uma rota de peregrinação que existe aqui no Brasil, chamada Caminho da Fé. Quem quiser pesquisar aí, fique à vontade para conhecer. E ele conta toda a experiência dele realizando essa peregrinação. É fantástico o livro. Eu recomendo a todos. Eu deixei o link na descrição aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar do livro. O livro é fantástico. Ele consegue realizar toda essa peregrinação, realizando uma autoobservação, e ele vai detalhando toda essa autoobservação, todas as experiências que acontecem, e vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. O link está aí na descrição. Meditação
é o movimento da atenção. A atenção, ela não resulta de esforço, porque ela não é pessoal. Só parece o elemento pessoal quando existe o observador, que como um centro focaliza ou então controla a atenção, tornando-a fragmentária e limitada. A atenção não tem fronteiras ou limites para atravessar. A atenção é uma clareza livre de todo pensamento. O pensamento jamais pode dar clareza, porque ele tem as suas raízes no passado morto. E assim, pensar é uma ação que se verifica no escuro. Perceber isso é estar atento. O percebimento não é um método que te conduz à atenção. Essa espécie de atenção está contida no campo do pensamento, podendo, portanto, ser controlada ou modificada. Estar cônscio da desatenção é atenção. A meditação não é um processo intelectual encerrado na esfera do pensamento. É um estado livre do pensamento, um movimento no êxtase da verdade. Nevava naquela manhã, soprava um vento cortante. As árvores moviam-se como a implorar a vinda da primavera. Naquela luz, os troncos das gigantes faias e dos olmos eram daquele peculiar verde-cinza que se encontra nas velhas florestas, onde a terra é fofa e recoberta das folhas do outono. Caminhando entre as árvores, sentíamos a atmosfera da floresta. Não das árvores como unidades separadas, com suas formas e contornos particulares, porém da qualidade total de todo o conjunto de árvores. Subitamente o sol nasceu a leste e descortinou-se uma vasta extensão de céu azul. E a oeste, um escuro céu carregado. Naquele instante de radiosa luz, começava a primavera. Na paz tranquila do dia primaveril, sentia-se a beleza da terra e a unidade da terra e de todas as coisas existentes na sua superfície. Não havia separação entre nós e as árvores e as cambiantes e maravilhosas cintilações da luz nas folhas do azevinho. Nós, o observador, deixávamos de existir e, portanto, terminar a divisão do espaço e tempo. Ele se considerava um homem religioso. Embora não pertencesse a nenhuma crença ou organização em particular, ele se sentia religioso. Naturalmente, ele já andara com todos os guias religiosos e dele se apartara muito desiludido, sem, entretanto, se tornar um pessimista. Porém, não havia encontrado a bem-aventurança que buscava. Ele foi professor de uma universidade, mas ele tinha deixado a faculdade para dedicar-se a uma vida de meditação e busca. Então ele disse: eu estou sempre consciente da fragmentação da vida. Eu próprio sou um fragmento dessa vida, uma seção diferente, a lutar interminavelmente para me tornar o todo, uma parte integrante desse universo. Eu tenho me esforçado por achar minha própria identidade. Eu me interrogo se haverá uma maneira de sair dessa divisão para um estado indivisível, um estado inseparável. Senhor, nós dividimos a vida em família e comunidade, família e nação, família e profissão, política e vida religiosa, paz e guerra. É uma
interminável divisão dos opostos. Percorrendo essa galeria, nós tentamos estabelecer uma certa harmonia entre a mente e o coração, manter um equilíbrio entre o amor e a inveja. E conhecendo muito bem tal estado de coisas, nele nós queremos estabelecer uma determinada espécie de harmonia. Mas qual é o fator dessa divisão? Existe, evidentemente, a divisão, o contraste, o preto e o branco, o homem e a mulher e por aí se vai. Mas qual a fonte, a essência dessa fragmentação? A menos que nós a descobramos, é inevitável a fragmentação. E qual você pensa que é a causa básica dessa dualidade? Bem, eu posso apresentar muitas causas dessa aparentemente infindável divisão e muitas maneiras pelas quais se tem tentado lançar uma ponte entre os opostos. Intelectualmente, eu posso expor as razões da divisão, mas isso não vai nos levar a parte alguma. Eu tenho feito frequentemente esse jogo comigo mesmo e com os outros. Eu venho tentando, mediante a meditação, mediante o exercício da vontade, sentir a unidade das coisas, unir-me com todas as coisas. Mas tem sido uma tentativa estéril. Senhor, o simples descobrimento da causa da separação é claro que não leva necessariamente à sua dissolução. Nós conhecemos a causa do medo e, no entanto, nós continuamos a ter medo. A investigação intelectual, ela perde sua liberdade de ação quando só se leva em conta a agudeza do pensamento. A fragmentação entre eu e não eu é sem dúvida nenhuma a causa básica dessa divisão, ainda que o eu procure identificar-se com o não eu, que pode ser a esposa, a família, a comunidade, ou a fórmula de Deus criada pelo pensamento. O eu está sempre a esforçar-se por achar uma identidade, mas aquilo com que ele se identifica é sempre um conceito, é sempre uma lembrança, uma estrutura de pensamento. Existe de fato a dualidade? Objetivamente existe luz, sombra e tudo mais, mas psicologicamente existe dualidade? Nós aceitamos a dualidade psicológica, assim como aceitamos a dualidade objetiva. Isso faz parte do nosso condicionamento. Nós nunca pomos em dúvida esse condicionamento. Psicologicamente, existe alguma divisão? Só existe o que é. E não existe o que devia ser. O que devia ser é uma divisão feita pelo pensamento, no desejo de evitar ou então superar a realidade do que é. Daí então a luta entre o real e a abstração. A abstração é o fantasioso, o romântico, o ideal maravilhoso. O real é o que é e tudo mais é irreal, é falso. O irreal é a causa da fragmentação e não o real. A dor é real. A ausência de dor é o prazer, que como pensamento faz divisão entre a dor e o estado de não dor. O pensamento sempre tende a separar. Ele faz a divisão do tempo, ele cria o espaço entre o observador e a coisa observada. Só existe o que é,
e ver o que é, sem nenhuma intervenção do pensamento como um observador, é o fim da fragmentação. O pensamento não é amor, mas o pensamento como prazer aprisiona o amor e traz a dor para dentro dessa prisão. Na negação do que não é, fica o que é. E na negação do que não é amor, surge o amor, no qual cessa a dualidade do eu e o não eu.